Talvez vocês não esperassem um vídeo só meu aqui no canal da Natália. Mas a verdade é que a gente decidiu fazer um vídeo totalmente diferente. Vou abrir essa conversa sendo bem sincero. Eu vou contar aqui como foi a nossa mudança para os Estados Unidos, mas de uma forma um pouco diferente. Uma visão mais de marido, de pai, de ter a obrigação nas costas e o peso da transferência. Tem coisas aqui que eu talvez nem devesse falar, mas a verdade é que essa mudança mexeu com tudo, com toda a estrutura da família. Meu nome é Cássio Calado, sou marido da Natália Toretto e pai da Laurinha. E decidi fazer esse vídeo aqui com você que também está planejando essa mudança para o Texas. No Brasil, eu era funcionário de uma empresa privada, uma empresa alemã. Já tinha uma carreira sólida, andava no escritório da empresa, todo mundo me conhecia muitas pessoas. Tinha uma rede de contatos não só na minha própria empresa, mas nas outras empresas. Era uma pessoa muito comunicativa, falava muito português, puxava muito assunto com as pessoas, conversava de mesa, tomava café, fazia eventos na minha casa para as pessoas. A minha rotina no Brasil, ela começava umas 6h30, mais ou menos, a família acordava, a gente tomava café, tinha uma moça que trabalhava na nossa casa, então geralmente a gente pediu para ela chegar mais cedo, a gente acordava, praticamente o café da manhã já estava na mesa, tomava um banho, me trocava a nossa filha e se preparava para tomar café e sair de casa. Então, saía de casa por volta de umas 8h30, quase 9 horas, deixava minha filha no berçário, naquela época a Laurinha tinha menos de 2 anos, e ia para o trabalho. Começava no trabalho umas 9h30, demorava em média de 20 a 30 minutos para fazer um trajeto de 2 quilômetros, realmente era muito perto, a gente morava, isso era um privilégio, e tinha uma rotina bem presencial no escritório. Então, fazia reuniões, tinha meu posto de trabalho, conectava com as pessoas, fazia aquele almoço grandão de 1 hora, 1h30, às vezes 2 horas, então as pessoas conversavam no escritório, batiam papo, falavam sobre vida pessoal, sobre as coisas que fizeram no final de semana, contavam todos os detalhes. E realmente se abria assim, sabe? Coisas que nos Estados Unidos não existem. É bem difícil. A Natália sempre trabalhou até muito mais tarde, então eu era o primeiro a ir buscar a Laurinha na escola. A escola fechava às 7, então eu saía correndo do escritório às 6h30, 6h40. Pegava um super trânsito para chegar à escola, também era super perto. Pegava ela na escola às 7 horas da noite, ia para casa e aí dava janta para ela e esperava a Natália chegar pra gente comer junto e depois tomar banho e geralmente ia dormir lá para meia-noite, mais ou menos, 11 horas. Nessa jornada diária de trabalho, tudo, realmente eu passava pouquíssimo tempo com a minha família, então era o café da manhã, uma janta, a Laurinha muitas vezes chegava 7, 7h30 em casa, ela já estava praticamente dormindo no carro, era chegar em casa, ela já estava de banho tomado, já tinha comido, então eu praticamente quase não via minha filha. Eu via a Natália nesse períodozinho da noite, que a gente conversava um pouco, mas também não dava tempo de fazer academia, não dava tempo de me cuidar, era uma rotina realmente bem pesada. Eu sempre quis morar fora. Eu acho que toda essa ansiedade, essa vontade, esse anseio de morar fora veio por um ponto específico que eu sempre quis fazer um intercâmbio. E meus pais nunca tiveram condições de pagar para esse intercâmbio e eu acabei não fazendo na minha época de colégio. Então os meus amigos iam, lógico que eu não estudava na melhor escola, que todo mundo fazia intercâmbio, mas algumas pessoas iam. E eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade de conhecer e passar essa experiência. Então, na evolução da minha carreira profissional, eu tive a oportunidade de virar consultor e aí comecei a viajar. Quando eu comecei a viajar, eu fui para muitos países da América Latina, um pouco para os Estados Unidos, mas geralmente os Estados Unidos não era trabalho, e Europa. E aí eu descobri realmente que eu queria sair do Brasil. Eu não me achava mais naquele ambiente. Eu realmente tinha certeza que os Estados Unidos era o principal ponto. Eu nunca sabe o dia de amanhã, mas com certeza o Brasil não fazia mais parte e eu tinha essa vontade, queria passar por essa experiência muito mais pessoalmente, até porque quando aconteceu eu já era uma família, então foi mais uma decisão em conjunto que só minha naquela época, mas desde a adolescência eu sempre quis. Outra coisa também, quando eu trabalhava na SAP, eu era meio que o para-raio dos gringos. E como eu era muito novo, desde os meus 21 anos, os gringos vinham dos Estados Unidos
auditor, ou consultor, ou o pessoal próprio da América Latina, quando eu ia para o Brasil, eu acabava sendo guia turístico deles. Então eu pegava o final de semana, ia para o Mercadão, ia no Ibirapuera, eu ia nas baladas, levava eles para sair. E eu tinha muito contato com o americano. Inclusive, eles sempre traziam coisas para mim, as muambas, lógico, eu sempre pedia e acabava criando mais essa conexão ainda. Então eu tinha uma grande curiosidade de como que é realmente ter acesso às coisas materiais, às coisas que a gente não tinha no Brasil. Então, por exemplo, eu tinha um Discman que na época foi um dos primeiros Discman que tocava MP3. Então eu gravava o meu CD com vários MP3 e punha nesse Discman. Aí tinha uma telinha que foi um amigo meu que trouxe, que era um DVD portátil que eu colocava no carro. Então assim, as pessoas lá fora, eu sabia que os meus amigos americanos tinham acesso a coisas muito legais de tecnologia. Eu estava trabalhando nesse dia e eu recebi uma mensagem no Messenger interno. Era um amigo meu que eu tinha contatado há 1 ano e meio mais ou menos, sobre uma vaga nos Estados Unidos e que não tinha dado certo, e ele falou: Cássio, lembra aquela vaga que você me pediu o ano passado? Agora eu tenho uma disponível, você ainda tá afim? E na hora, assim, veio aquele flash de ansiedade, de nossa, não acredito, será que agora chegou a hora? E na hora liguei pra Natália e falei: Natália, amor, preciso te contar uma coisa. A gente acabou de comprar nosso apartamento, a gente tá com a vida aqui super bem, só que eu acabei de receber uma ligação de um amigo meu dos Estados Unidos me oferecendo uma vaga para eu participar do processo. E aí, o que você acha? Vamos? Aí só faltou ela falar: tô arrumando as coisas aqui e vamos. Na semana seguinte, na verdade, ele marcou a entrevista com o chefe dele, mais um peer. Eu fiz essa entrevista praticamente em 2 semanas ele me deu a resposta do ok, e em 1 mês eu estava tirando meu visto para poder fazer a transferência. Então comuniquei a todo o pessoal do Brasil. Minha chefe foi muito engraçado porque ela virou para mim e falou assim: pô, eu tô feliz por você, mas eu tô triste que você vai sair, eu tô triste porque eu queria estar no seu lugar. Eu também tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. Eu falei: tá aí, vou estar lá, qualquer coisa você me procura. Olha, eu nunca cheguei a desistir desse processo e nem resistir. Eu acho que foram várias etapas, foram vários altos e baixos mesmo, fiz uma entrevista hoje e no dia seguinte já me ligaram falando que não, ou de apertar um botão para se inscrever para uma vaga lá nos Estados Unidos e já no dia seguinte ter um e-mail falando: você não foi selecionado, ou de participar de uma outra entrevista e meses depois ter um comunicado falando que não tinha dado certo. Então assim, realmente tem que confiar e vai dar certo e vai tomando as atitudes para não deixar realmente a sementinha morrer. Olha, os medos que eu guardei só para mim, acho que o primeiro deles foi a mudança de ambiente, lógico. O Brasil é muito caloroso e eu sei que os Estados Unidos é um pouco mais frio, não só o tempo, o clima, mas as pessoas também. Então eu senti um pouco de medo na adaptação, principalmente no ambiente de trabalho. Eu acho que fora do ambiente de trabalho isso eu não via problema. Eu achava que eu ia conseguir me comunicar, ia falar com as pessoas, ia fazer amigos, assim como eu já fazia na empresa de estrangeiros que vinham. Então eu acho que o principal medo era a adaptação da família também, né? Não só eu, mas como também a Natália arrumar um emprego e ir no mesmo nível, mantendo a carreira dela lá. E claro, a adaptação da minha filha. Essa foi um dos pontos mais críticos. Mas eu sei que uma criança, principalmente a idade que ela veio nos 2 anos, eles se adaptam muito fácil. Então assim, teve uma adaptação muito grande. Eu tive esse medo de que ela não fosse adaptar e o quanto ia demorar isso, mas foi super rápido. Como sendo pai, e como eu falei para vocês no começo do vídeo, o homem, ele é o provedor da família e ele tem a obrigação de fazer isso. Então, quando eu fui para lá, eu sabia que o meu emprego era o principal e que sem ele, a nossa família não conseguiria se sustentar lá. O casal tem que estar muito bem alinhado. Quando um quer uma coisa, o outro quer outra, ou um tá gastando demais, o outro tá trabalhando demais. Então a gente tem que ter esse alinhamento para que a coisa seja fluida. Quando a gente está fora do seu país, a gente não tem a rede de família, a rede de apoios que a gente tem aqui, de deixar com os pais, deixar com a mãe, deixar com os amigos mais próximos. Então a gente tem que contar muito um com o outro. Então essa união e esse alinhamento no casal é importantíssimo. Isso aqui é a chave de dar certo a sua mudança para qualquer país. Olha, uma cena muito interessante que foi quando a gente tinha acabado de chegar literalmente nos Estados Unidos, a gente pisou em Dallas.
A gente pegou um táxi, aqueles táxis, aquelas vans gigantes com um Ralph no carro, com 7, 8 malas. A gente chegou lá. O primeiro lugar que a gente ia ficar hospedado era num apartamento, tipo um Airbnb. E aí a gente chegou lá num complexo de prédios. A Laura tinha passado mal no avião, ela tinha vomitado na minha roupa, então eu tava assim, fim do mundo, tava com um cheiro horrível. A gente chegou, o Ralph tinha ficado 14 horas dentro da caixa, então assim, ele também tava meio zonzo. A Natália estava super cansada, eu estava acabado, e a gente chegou 10 horas da manhã no apartamento e não conseguia achar a chave e onde que entrava. Então aí já começam os perrengues. A gente acha que vai ser tudo perfeito e que vai chegar, vai estar tudo bonito, tudo organizado, tudo arrumadinho. Não, eu fiquei mais de meia hora tentando achar onde entrava no prédio, porque a gente chegou num domingo, então tava tudo fechado. Tentei achar o office do prédio, cheguei até lá, tava fechado. E aí nisso as pessoas passaram, a gente acabou pedindo ajuda e uma pessoa ajudou a gente a entrar no prédio. Aí quando eu entrei no apartamento, eu falei, meu Deus, eu acho que vai ser tudo novo aqui. E praticamente a gente vai ter que aprender muita coisa que a gente fazia no Brasil e que aqui vai ser diferente. Não tem como. Então, essa adaptação, a gente tem que estar aberto a isso. Olha, uma das coisas mais difíceis nos primeiros meses foi achar um lugar para morar. Não só um aluguel ou uma compra, mas quando você faz todo o estudo pela internet, você vai olhando os lugares, você até consegue navegar pelo Google Street View, você consegue ter uma ideia de como é, você consegue acompanhar os vídeos da Natália no YouTube, que a gente faz os drive-in tours, mas não é a mesma coisa quando você tá lá. Lá você realmente sente o lugar, você sente a vibração, a energia das pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão na rua andando, os carros que passam. Realmente não existe lugar ruim, óbvio, na região onde a gente mora, mas tem lugares que você se identifica mais. Então, essa busca pelo o primeiro lugar que a gente foi ficar, porque esse apartamento que a gente chegou era temporário de um mês, foi uma coisa muito difícil, porque a ideia que a gente tinha estudado toda era diferente. Quando a gente chegou lá, a gente falou, pô, não precisa morar no bochicho aqui, pode ser um pouquinho mais longe. E aí a gente foi descobrindo e indo atrás de lugares que se identificavam mais com a gente. Olha, uma das situações que pode ser um pouco materialista, óbvio, porque a gente, homens, gostam muito de carro, mas uma das coisas que mais me fez pensar, acho que fizemos a coisa certa, foi quando a gente foi comprar o nosso primeiro carro. A gente chegou na concessionária, a gente já tinha uma ideia do que a gente queria, então a gente entrou lá e eu comecei a olhar os carros e falei, meu Deus, qualquer um daqui já vai estar maravilhoso perto do que a gente tinha. E aí a gente conseguiu sair de lá com um carro que no Brasil para mim era um carro dos sonhos. Então eu não precisava blindar, o seguro era barato, não precisava ficar com medo de ser assaltado. Então assim, essas conquistas, e principalmente essa conquista material do carro, foi uma coisa para mim que fez assim, pô, eu tô num país super desenvolvido que eu não preciso me preocupar com muitas coisas que eu tenho que me preocupar no Brasil. E eu consigo ter as coisas que me trazem conforto, que traz segurança para minha família. E na época acho que a compra do primeiro carro foi realmente uma coisa que confirmou que a gente estava no caminho certo e no país certo. Olha, uma das coisas que eu gostaria muito que tivessem me ajudado, apesar de ter tido uma empresa que ajudou nisso, seria realmente nessa estrutura, nesses pontos mais legais, assim, de como você tira o CPF dos Estados Unidos, como que você tira a carteira de motorista, qual é o processo. Tem várias coisinhas, credit score, abrir conta em banco, são pequenas coisas que você tem que fazer que você faz tão automático no Brasil, apesar de já ser muito burocrático no Brasil para abrir, muito mais burocrático que lá, mas são coisas novas que você não sabe o que fazer, você não sabe que documento levar. Às vezes você vai num lugar, não ou você vai marcar para tirar uma carteira de motorista e demora 2, 3 meses. Então acho que toda essa preparação, se eu tivesse tido alguém que me explicasse, principalmente em português, porque naquela época tinha alguns sites que explicavam, mas mesmo lá em inglês a gente não consegue fazer um deparo do que é um Social Security e o que é um CPF, sabe? Se eu tivesse uma pessoa que falasse português, que soubesse fazer a tradução dessas questões legais que você precisa ter logo quando você chega, isso com certeza ia ajudar muito assim no processo e fazer com que isso fosse uma coisa mais leve, sabe? Não tão estressante. E uma das coisas que a gente foca hoje no grupo Toretto Real Estate é realmente ajudar as pessoas que estão vindo para cá, não só quando elas chegam aqui, mas no processo inteiro.
a começar a estudar do que a pessoa precisa se organizar, quais são os documentos, ela se ambientar a esses nomes específicos de legislação, de documentação. Então a nossa empresa realmente ela trabalha nesse contexto inteiro de ajudar os imigrantes, não só brasileiros que moram no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, a chegar no Texas e ter essa recepção bem estruturada, bem organizada. E, obviamente, planejada para que tudo dê certo e seja mais tranquilo possível. Olha, 6 anos depois da minha mudança para o Texas, em primeiro lugar, eu vejo que o ambiente de trabalho ele é muito mais tranquilo. Apesar de ter as diferenças de calor humano, eu acho que agora eu lido muito melhor com as pessoas, com as atividades, o inglês sai muito mais fluente, você acostuma com isso, é normal, é natural. Tem momentos até que você começa a pensar muito mais em inglês que em português. Você dá valor para algumas qualidades do brasileiro de conseguir se inventar e conseguir ir atrás das soluções. A gente é muito flexível, a gente acaba sendo muito flexível no Brasil para fazer as coisas acontecerem. Então a gente não aceita um não aceita 2 nãos, a gente realmente consegue ir atrás e obviamente não fazendo o jeitinho brasileiro, porque isso aí eu não concordo, mas a gente questionando por que isso, por que aquilo, se não dá para fazer desse jeito, se dá para fazer de outro jeito. E realmente mudando o mindset de cada um por si, mas num contexto mais de comunidade, de todo mundo se ajuda, e de família, e de estar bem conectado com a sua família. Olha, se eu tivesse que te dar um conselho aqui, acho que o principal conselho seria, se esse é o seu sonho, tenha fé, acredite em Deus, e continue tomando as atitudes e as ações que você precisa para chegar lá. Não desista. Vai acontecer. E se depender da gente, conte com a gente vai fazer isso acontecer com você. Então, se você chegou até o final desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve e nos siga para ter mais conteúdos referente ao Texas e te ajudar nessa mudança com sucesso. Até o próximo vídeo. Tchau. Vou começar, acho que vai ter o vídeo com mais cortes possíveis que você vai ter que fazer. Meu nome é Cássio Calado, sou o pai da Natália. Não, não.